Horas e 4 minutos em Nova Russas, de volta aqui na FM 102,7. Esse é o seu Jornal Seara. A notícia como ela acontece. Vamos até 2 horas. Recebendo aqui em estúdio Coca, que é o vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos, o Robert Vânio, é assessor jurídico da entidade, e o Vincent Scarcella é o advogado. Então todos três aqui, os três vão falar, e o tempo que a gente vai disponibilizar para eles é o mesmo que nós disponibilizamos para o Aldo ontem, que veio aqui para fazer as denúncias contra o sindicato. 15 minutos. Vamos começar pelo o Coca. Diga aí, Coca, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Zilanda, Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Seara. Boa tarde, meus companheiros que estão aqui, Albert Vânio e Dr. Vincent. Eu estou aqui representando a diretoria do sindicato, em nome também da nossa presidente, Sônia Frota, para fazermos os devidos esclarecimentos com relação ao que foi anunciado ontem. Você aqui. Precisa que eu relembre ou... Não, nós já... Você está ciente estamos do cientes que o de Aldo tudo. Colocou aqui? Ouvimos tudo, inclusive atentamente. Não fizemos nenhuma intervenção, inclusive, que a gente faria esse momento agora. Então, trago aqui, inclusive, nós que já estivemos nessa emissora, em tantas outras emissoras, sempre trazendo situações, notícias para os servidores, notícias de defesa de interesse dos servidores. E nesse momento a gente vem aqui agora para fazer esse esclarecimento, deixar a população ciente do que realmente ocorreu e do que ocorre lá na nossa entidade. Então o Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas vem, após as declarações prestadas pelo senhor Aldo de Paiva Rosa, em 16 de 3 de 2020, exerceu o seu direito de resposta. Diferente do alegado pelo senhor Aldo de Paiva, não houve a apresentação pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas de documento para que sua esposa, a senhora Tainá Macedo, abrisse mão do valor de 30% de seu salário para o pagamento de encargos do sindicato. Ocorre que, por conta do processo referente aos atrasados do ano de 2008, da categoria dos profissionais de saúde, se tratar de remuneração que ultrapassa o teto do RPV, o sindicato entrou em contato com os servidores públicos que se encaixavam nessa situação para que os mesmos, caso entendessem pelo recebimento de RPV e não de precatório, declarassem expressamente a renúncia aos valores excedentes ao teto de RPV. Os valores executados judicialmente, que ultrapassam o teto da Previdência, serão pagos por meio de precatório ou meio de pagamento em que deve-se obedecer uma ordem cronológica, que isso aqui é o caso dos precatórios, onde, na maioria dos casos, o servidor demora anos para receber sua remuneração. Já o percebimento de verbas em caráter de RPV, que se trata de requisição de pequeno valor, é mais célere. O artigo 535, no seu parágrafo 3º, inciso 2, do Código de Processo Civil de 2015, afirma que o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição. Sendo assim, antes da entrada do cumprimento da decisão, se faz necessário a consulta aos servidores para que os mesmos possam optar entre o percebimento de RPV ou precatório, pelo que fora elaborada lista para que os servidores que optassem pelo percebimento de RPV o declarassem expressamente por meio de assinatura. Não houve colhimento de assinaturas para percebimento pelo sindicato de valor de 30% do salário de servidores integrantes do quadro da saúde, sendo que a servidora, a senhora Tainá Macedo, foi informada pelo sindicato para comparecer à sede da instituição para falar sobre a questão, se iria optar pelo percebimento de RPV ou precatório, não existindo lista de renúncia e pagamento de taxa de 30% ao sindicato. Ainda, em relação ao afirmado pelo senhor Aldo de Paiva, de que praticamente houve uma extorsão à sua esposa Tainá Macedo, essa informação não procede. Para a configuração de extorsão, o tipo penal exige que o sujeito passivo sofra violência ou grave ameaça,
atitudes estas nunca, jamais praticadas a qualquer cidadão pelo nosso sindicato. Em decorrência da servidora Tainá Macedo não ser associada ao sindicato, a mesma foi informada por pessoa leiga de que era cabível o pagamento de 30% a título de honorários. Porém, foi pedido à mesma que, para melhores esclarecimentos, comparecesse ao sindicato para conversar especificamente com o advogado para esclarecer a questão se seria ou não pago estes honorários, sendo que, em nenhum momento, a mesma se mostrou constrangida, tendo apenas confirmado que viria à tarde para conversar com a presidente do sindicato, isso no dia 4 de março. Como a mesma não compareceu, no dia 5 foi-lhe enviada mensagem por WhatsApp, afirmando que o advogado estaria na terça-feira, dia 10 de março. Inclusive, a mesma agradecendo-lhe pela informação, dizendo obrigado, tendo a mesma dado ciência do recebimento da mensagem. Porém, não tendo comparecido ao sindicato na data determinada para consultoria jurídica e conversar com a pessoa do advogado, onde o mesmo iria lhe esclarecer corretamente pela cobrança ou não destes honorários. Não existiu apresentação de contrato e sequer diálogo instituído entre a senhora Tainá Macedo e José Aldo com o advogado do sindicato. É inverídica a afirmação proferida pelo senhor José Aldo de que ouviu falar que o sindicato bate de porta em porta fazendo essas cobranças. Pelo que o senhor José Aldo afirmou ainda que essa prática era bastante corriqueira. O Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas nunca agiu de tal forma, sendo que o cumprimento da decisão de 2008, referente aos profissionais de saúde, está em recurso, estando ainda o sindicato em fase de conversa com os servidores, justamente para saberem se os mesmos têm interesse em renunciar ou não os valores excedentes ao teto do RPV. Em relação às jurisprudências citadas por José Aldo, as mesmas são datadas do ano de 2013, ou seja, de antes da reforma trabalhista, não existindo mais fundamentos que embasavam a decisão, como contribuição anual obrigatória, pelo que a mesma não existe mais, não havendo mais percebimento pelo sindicato de contribuição patronal por servidores não associados. Ainda, as decisões citadas são de casos regidos pela CLT, emanadas da Justiça do Trabalho. Porém, o Sindicato dos Servidores de Nova Russas é regido por regime estatutário e não pela CLT, atuando na Justiça Comum. Diferentemente das ações de cobrança de salários atrasados movidas na Justiça do Trabalho, em que os devedores são empresas e o procedimento é muito mais simples, as ações movidas contra a Fazenda Pública exigem maior complexidade, não procedendo à afirmação de José Aldo de que a ação de cobrança de salário atrasado tratasse de uma ação simples. As ações contra a Fazenda Pública possuem prazos extensos, necessitam de procedimentos complexos quanto à elaboração de cálculos, necessitando inclusive de contadoria jurídica. Sendo o exemplo desta complexidade, o tempo da ação que perdurou durante mais de 10 anos, no caso essa de 2008, sendo que até a presente data ainda existem ações que sequer transitaram em julgado. O sindicato, representando a categoria de todos os servidores públicos do município, não fez distinção entre associados e não associados. Prova é esta que a servidora Tainá Macedo estaria representada na ação coletiva. Ainda diferente dos casos citados por José Aldo, o sindicato não foi beneficiário da justiça gratuita nas ações impetradas. Quanto à afirmação de que a diretoria agiu e age de maneira ardil em relação às demandas dos servidores, em relação à administração municipal, é de conhecimento de todos os servidores e da população do município de Nova Russas que anualmente é realizada a campanha salarial, em que é apresentada ao prefeito todas as demandas das categorias e que o sindicato tem ao longo de sua história conseguido, apesar das dificuldades impostas pelos administradores municipais, obter muitas conquistas,
tais como os planos de cargos e carreira do administrativo, do magistério, do SAAI e a implantação dos pisos do ACS, Agente de Saúde e Agente de Endemias. E várias vitórias nas nossas demandas judiciais, como a implantação da insalubridade, adicional noturno e pagamento de parte dos salários atrasados de 2008 e 2012. E atualmente estamos com ações impetradas cobrando o adicional risco de vida e das progressões das referências dos servidores. Portanto, a afirmativa do senhor Aldo em relação à conduta de nossa entidade é, no entanto, estranha, já que o mesmo deveria, no mínimo, respeitar essa história de 25 anos que tem essa entidade em defesa dos seus servidores. Dito isso, eu passo aqui para o nosso diretor Robert Vândio, que ele faz maiores esclarecimentos. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, colegas que estão aqui presentes e os ouvintes. A questão que eu queria só enfatizar é com relação à lista, né? Que ele deixou bem claro que existia uma lista onde o servidor estava sendo coagido a assinar, né? Para desistir de 30% do seu salário. Isso não existe. A lista está aqui na minha mão. A lista é justamente do que foi falado aqui. A gente estava convocando os servidores que têm esse valor a receber, que estão acima do teto do INSS, que hoje é de 6.100, para que eles optassem em permanecer no precatório ou se abrir a mão do que é excedente para que recebessem em RPV. Essa é a lista, está aqui na minha mão, você pode ler. A gente informou para ela procurar o sindicato, vinha à tarde, não veio. No dia seguinte eu mandei o WhatsApp, que é esse que ele tem publicado aí, está bem claro, como que o sindicato está coagindo alguém e a pessoa agradece. Disse obrigado, eu estava tentando agilizar o atendimento dela com o advogado na próxima terça-feira para que ela conversasse sobre isso. Porque eu sendo assessor jurídico, mas eu sou da saúde, eu não sou advogado. Eu pedi que ela viesse conversar com o advogado. E infelizmente eles não vieram. E nos surpreendeu no dia agora de ontem, ele está aqui no rádio, inclusive disse aqui que fez boletim de ocorrência. O sindicato não entende por que isso, por que ele não procurou o sindicato para conversar. E isso é que nos chamou a atenção e hoje a gente está aqui, né? O doutor queria dar só uma palavrinha. Doutor Vincentinho Scarcella, que é o advogado do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Russa. Boa tarde. Só para esclarecer de fato, né? Não houve, não existe e nunca existiu uma lista de 30% em que os servidores renunciariam, né, ao valor percebido em benefício do sindicato para o pagamento de encargos e foi feito um convite à servidora, né, para que comparecesse ao sindicato para conversar comigo, até porque ela não conversou com pessoa que tivesse conhecimento para saber se poderia ser feito ou não essa cobrança. O Robert Vândio, como não é pessoa especializada no assunto, né, disse, não, ela não é servidora, então deve haver uma cobrança. Porém, não foi feita uma conversa de fato. Bom, ela é servidora, no caso. É servidora, porém não é sócia. Como não é sócia, aí o Robert Vândio entendeu que poderia, né, ser feita uma cobrança pelo advogado, porém não foi conversado comigo. Então, justamente por isso, ele pediu para que ela comparecesse em dia posterior, em data posterior, que foi designada e ela foi avisada. E ela deu ciência do recebimento da mensagem, porém não compareceu. E, de fato, se fosse conversar comigo, eu iria informar ela que não seria feita essa cobrança, como não será feita a cobrança aos demais servidores. Certo? Pronto. Oi. Só para você ter ideia, Luiz Augusto, nessa mesma questão de 2008 dos professores, a ação foi em torno de 1 milhão e cento e poucos mil. Desse montante, o sindicato não recebeu um centavo de nenhum servidor. Não é agora, por causa de 24 servidores, que o sindicato iria cobrar. Né? Só para você ter ideia. Em torno de R$1 milhão, o sindicato não recebeu nenhum tostão de nenhum servidor desse. Então, o sindicato está agindo dentro da mais total lisura, da mais absoluta honestidade. E a gente deixa aqui aberto, que o sindicato está de porta aberta. Se ela quiser ir para o sindicato conversar, o sindicato jamais fechou as portas, que ela procure o sindicato para conversar. Isso é o que a gente queria que ela fizesse, entendeu? Até porque a gente precisa saber se ela vai querer ou não receber por RPV ou por precatório. Para que a gente possa entrar com a ação, a gente precisa ter esse conhecimento e ter a assinatura de todos os servidores. Por isso que a gente estava chamando os servidores. O sindicato nunca bateu de porta em porta para ficar cobrando valor a ser pago pelo servidor. Ok. Ô, Coca, algo a mais a acrescentar? Nós feitos esses esclarecimentos, a gente espera, né, que tanto a parte que procurou o rádio, quanto os servidores, quanto aqueles não associados, tenham observado o que de fato ocorreu. E realmente é muito estranho essa conduta
do rapaz em questão, porque assim, ele tratou de fazer toda uma polêmica em torno disso, inclusive colocando em vários grupos que ele participa, né? Lá colocando mensagem, chamando os diretores de mau caráter, por estar agindo supostamente por ele imaginar por essa conduta. Então, assim, a gente fica imaginando qual é o motivo, qual é o real motivo desta aparição, todo esse sensacionalismo em torno de uma questão que poderia ter sido resolvido, como o Robert Vane citou. Não houve nem sequer uma provocação, um papel para a pessoa. Ele sequer leu aqui o documento lá. Né? Então já chegou, já saiu dizendo por aí que tinha feito várias situações. Então talvez tenha ido já com a intenção de tumultuar a coisa. Então, e é isso que a gente quer colocar. Nós, em todos os momentos, estivemos aqui nessa rádio, como nas nossas páginas sociais, trabalhando, defendendo os servidores. Quando nós vamos para as ruas, quando nós convocamos movimentos, manifestações, defendendo o servidor. E essa sim tem sido a nossa prática recorrente. Se a população viu o contrário, eu acho que a população pode dizer isso. Tudo Ok? bem, eu como profissional de mídia, fiz a minha parte aqui. Abri o espaço para quem solicitou primeiro e a gente está abrindo o espaço para que o outro lado possa colocar a sua versão, como manda o bom jornalismo. Tanto é que em nenhum momento eu opinei a respeito do fato. Eu atuei na condição de moderador, né, ou de mediador, né, desse caso, exatamente para que a gente tenha uma opinião formada depois de ouvir ambos os lados. Coca, obrigado pela presença aqui no programa. O Vincent, advogado, tesoureiro do sindicato. O Robert Vane, tesoureiro não, assessor jurídico do sindicato, o Robert Vane. E para que fique bem claro, em nenhum momento o sindicato tem essa disposição de ir para retalhamento com qualquer que seja servidor. Nós inclusive temos um bom trânsito com outros servidores que ninguém é obrigado a ser associado do sindicato. E nós temos uma boa relação com todos os servidores de Nova Russas, tá? Então, inclusive, está feito o convite para ela, que é servidora, que é do quadro efetivo do município, para se filiar, para vir fazer parte também com a gente dessa luta. Então, eu desejo uma boa tarde a todos, abraço a todos os nossos diretores também, nossos servidores e o povo de Nova Russa. Um abraço a todos. Abraço, boa tarde, obrigado aí, tudo de bom. Sucesso aí.